Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje um Direto do Campus especial, um Direto do Campus para a gente conversar sobre um tema muito importante e um dia muito importante para a gente da Universidade de Vassouras, o dia em que o jornalista Maurício Pestana vai receber, aqui mesmo de onde a gente fala, no Centro de Convenções General Severino Sombra, o prêmio, o título de doutor honoris causa. E o Maurício, muito gentil, dá para a gente, do Direto do Campus, um presente. Ele vem aqui receber o título de honoris causa e traz com ele dois professores que são dois intelectuais fundamentais na luta pelos direitos dos negros no Brasil. Eu vou conversar aqui com o professor Kabengele Munanga. Eu peço desculpa se eu estiver errando a pronúncia. Tá bom. Ele que é um professor brasileiro-congolês, ele veio do Congo, chegou aqui em 1975, no Brasil, e é uma das referências na luta pelos direitos do povo negro, que é a maioria do povo brasileiro. E também a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva. Eu não vou ler aqui o currículo desses dois professores, né, Maurício? Porque eu ia demorar o podcast inteiro para falar, mas a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva é professora emérita da Universidade Federal de São Carlos. Ela é formada em Letras e Francês e mestre em doutora em Ciências Humanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O antropólogo Kabengele Munanga é professor emérito da USP. E os dois são fundamentais numa discussão que a gente vai tocar agora e tem muito a ver com a obra do Maurício, que é paulista de Santo André, né, ali coladinho em São Paulo, veio lá do ABC, é jornalista, tem uma ampla luta na defesa também dos direitos da comunidade negra do Brasil e vai receber hoje o título de doutor honoris causa. Maurício, não é à toa que a gente vai conversar com esses intelectuais aqui hoje, no dia que você vai receber o título de doutor honoris causa, né? Bom dia, seja bem-vindo aqui à Universidade de Vassouras. Bom dia, é um prazer estar aqui e realmente não é por acaso que eu fiz questão de primeiro estender o convite e depois oficialmente a universidade entender e estender também esse convite a essas duas pessoas que me acompanham e que eu acompanho nessa luta antirracista no Brasil há décadas, né? São duas pessoas que têm uma contribuição muito grande nessa luta e se hoje nós avançamos muito em todas as questões, principalmente na área educacional, a gente se deve a esses dois mestres, né? O professor, ele tem um trabalho fantástico, né? Nos conhecemos no dia que foi nos apresentado por um outro professor, né? Professor Clóvis Moura, que já não está mais entre nós. Eu era muito amigo do professor Clóvis Moura, quando me apresentou o professor Kabengele, e desde lá temos uma relação, tenho acompanhado o trabalho dele. A professora Petronília, não há o que é difícil narrar a importância dela, mas eu vou citar só, hoje nós temos a Lei 10.639, que obriga o ensino da história da África e dos afrodescendentes, uma lei fundamental para mudar o que se fala, o que se escreve sobre negros e negras no Brasil. A gente deve o parecer dela quando partícipe do Conselho Nacional de Educação. Então, obviamente, quando eu fui agraciado, quando eu fui chamado para ganhar esse título pelo conjunto da minha obra, pelas dezenas de trabalhos que eu fiz, eu gostaria muito de estar ladeado dessas duas pessoas maravilhosas. A gente vai dar as boas-vindas aqui, vamos começar. Vou perguntar para o professor Kabengele, por que o Brasil, professor? E daqui a pouco, na sua apresentação, daqui a pouco a gente vai falar também com a professora Petronília, por que o Brasil e aquele Brasil que o professor chegou em 1975. Como é que era aquele Brasil? Se hoje a gente tem dificuldades e tem lutas importantes para tocar nessa luta antirracista, como é que era aquele Brasil de 1975? Olha, eu cheguei no Brasil em pleno regime militar. O Geisel era presidente da República. E quando cheguei aqui, saindo do continente africano da República Democrática do Congo, naquela época chamava ainda a República do Zaire, a ideia que a gente tinha do Brasil é que era um país de democracia racial. Era um país que a gente conhecia através do carnaval, onde a gente via branco e negro dançando junto.
futebol, através do Pelé, que a gente viu na seleção brasileira, tinha branco e negro. Então, a ideia que o Brasil vendeu fora do Brasil é que o Brasil é um país, um paraíso racial, sem racismo. Então, eu descobri que o Brasil era um país racista quando cheguei aqui em 75 para fazer meu doutorado na USP. Então, que percebi que estava vivendo num país racista. A própria formação na USP fui orientado por pessoas que trabalhavam sobre a temática da questão racial do negro. Então, através do livro, das aulas dele, livro do grande professor Configuração Fernandes, Otavianes, e o outro, descobri que o Brasil é um país racista. Mas, não, mais do que isso, o cotidiano. O meu cotidiano, meus filhos sofreram discriminação racial, como todos os negros no Brasil. Já pequeno, passava na rua, a polícia parava, revistava, tudo isso. Aí comecei a frequentar o movimento negro, embora estivesse na USP, comecei a conhecer as pessoas do movimento negros, grandes militantes intelectuais, para me aprofundar sobre a existência do racismo no Brasil, porque o racismo no Brasil é um racismo sui generis, que é fundamentado na negação do próprio racismo. Nós não somos racistas, os racistas são os outros, são os americanos, os brancos dos Estados Unidos, são os brancos da África do Sul, que o Brasil é um país racista. E isso, a complicação, porque acaba, através desses mitos, construir a consciência do que o Brasil não é racista. E por isso costumo dizer que o racismo no Brasil é um crime perfeito. É como um carrasco, mata 2 vezes, a segunda pelo silêncio. E a professora Petronília, que nasceu em Porto Alegre, como é que a professora foi apresentada ao racismo? O professor está falando que veio para o Brasil imaginando vir para aquele mito da democracia racial, né? Que o Brasil seria uma democracia racial. A professora Petronília, nascendo em Porto Alegre, quando é que a professora foi apresentada ao racismo e quando é que se criou a consciência de que havia nascido num país racista? Seja bem-vinda aqui à Universidade de Vassouras. Muito obrigada, bom dia. Bom, eu nasci num bairro que era conhecido como colônia africana. E para este bairro, como aconteceu, pelo menos no Rio Grande do Sul, quando chegaram os migrantes que vinham da Europa, eles se dirigiam para os bairros mais pobres, que eram os bairros justamente onde predominava a população negra, né? Então, a minha família sempre orientava, né, como a gente tinha de se comportar diante de atitudes racistas e mesmo dos vizinhos, né, que as pessoas eram muito próximas, no sentido de que as casas tinham muros baixos, as pessoas se falavam. Então, o racismo foi sempre apresentado como uma coisa não boa, mas que tinha que ser enfrentada, né? Então, a professora cresceu numa família que tinha essa consciência. Eu diria que num bairro, não só na família. Bacana. Isso, com certeza, ajudou na construção da sua carreira, na sua visão de mundo, na busca... começou lá atrás essa inquietação? Sim, começa cedo e começa na família e nas vivências. Eu lembro que uma vez uma professora disse para mim que eu tinha um nariz grego. Aí cheguei em casa dizendo que tinha um nariz grego, a minha mãe me disse, que esperança, o teu nariz é africano, o teu nariz é igual da rainha Nefertiti. E foi atrás de uma fotografia de um busto da rainha Nefertiti, que estava, parece que lá na Alemanha, para mostrar, olha o nariz dela. Ela era africana e o teu nariz é africano. Quer dizer, então, todo esse ambiente, né, que vai dando referências para a gente, para a vida da gente. E essa professora, com certeza, falou isso querendo, entre aspas, agradar e achando que a referência grega ia te deixar feliz, né? Ou para ela, a referência grega era a referência do mais perfeito, né? Ela estava querendo valorizar
A minha mãe não desvalorizou, mas valorizou o que tinha que ver com a nossa. E aí a gente vê como o racismo se manifesta, às vezes, até na boa vontade da pessoa, né? Ela achar que a referência grega seria mais importante do que uma referência africana. Maurício, e lá em Santo André? Quando é que você descobriu que democracia racial era conversa fiada, que você vivia num país racista e num país onde você seria discriminado pela cor da sua pele? Quando é que você descobriu isso? Olha, eu acho que quando criança, toda criança negra, e eu tenho dito isso, e por isso tão importante a Lei 10.639, que obriga o ensino da África e dos afrodescendentes nas escolas, por isso da importância dessa lei, porque o racismo ele se manifesta muito cedo, né? Ele se manifesta na escola, nos primeiros anos escolares. Nos primeiros anos escolares, eu já percebia que as crianças negras eram normalmente as que ficavam mais atrás, e as que eram mais tímidas, e as que são mais intimidadas também por uma educação e muitas vezes por alguns mestres. Então, muito criança, muito jovem, eu já percebia isso. E você percebe isso não só na escola, mas você percebe também na questão social, né? Como é que se desenvolvem essas coisas. Normalmente, nós, negros e negras, é onde moramos mais longe. Eu fui criado na periferia da cidade de São Paulo. Eu nasci em Santo André. Aliás, eu sempre falo um pouco por acidente, porque, na realidade, a minha família morava em São Mateus, que é um bairro da periferia muito distante. Só que era muito mais fácil chegar a uma maternidade em Santo André do que chegar numa maternidade no centro da cidade de São Paulo. Aquele período, a região que eu morava era uma região bastante rural. Mal comparando, se fosse aqui no Rio, era como se você nascesse na Pavuna, você morasse, sua família fosse da Pavuna e você nascesse em São João de Meriti. Exatamente, né? exatamente. Essas cidades grandes que ficam... Você não sabe onde começa uma e quando acaba a outra, né? E aí, quando criança, não só quando criança, mas quando você começa a crescer, a ser mais jovem, você sabe muito bem quando a polícia para, quem é que vai ser parado. Então, a questão racial e a consciência racial, ela vem de acordo com o cotidiano desse país, que é um país extremamente racista, né? Eu estou falando aí de uma infância, eu tive uma infância durante o período ali da ditadura militar, né? Nós tínhamos uma polícia tão repressiva quanto a que tem agora, né? Tínhamos grupos armados como o Esquadrão da Morte, e eu me lembro Dá para dizer que a polícia de hoje aprendeu muito com aquela polícia de lá. Todos esses aparelhos repressores que tem hoje, eles nascem naquele período. E eu me lembro que muitas vezes indo para a escola, eu estudava em escola pública, andavam em 6 quilômetros para chegar até a escola na qual eu fiz os meus primeiros anos escolares. Infelizmente tinha dia que tinha que ser interrompida a aula, porque nós, aquele monte de crianças passávamos, tinham algum cadáver jogado ali pela ditadura militar, sem roupa muitas vezes, né? Isso foi uma coisa que sempre me marcou muito a infância. Aliás, trauma que eu levei por muitos anos da minha vida. Aí tínhamos que chamar a professora, tínhamos que chamar alguém, porque aquela região também era uma região de desova do regime militar. E sempre as pessoas mais violentadas, e sempre o tipo de violência que eu sempre via, eram as pessoas negras, como ainda são hoje, nos dias de hoje, no Brasil. Então, essa consciência racial, ela vem também com o cotidiano, né? Isso também serviu de munição para que eu pudesse entrar na luta antirracista. Primeiro, meu trabalho se dá ali contra a ditadura militar. Eu tenho vários trabalhos. A minha estreia foi no jornal Pasquim, que era aqui do Rio, que era um fronte de luta contra o regime militar, e depois se estendeu na luta contra o racismo. Até porque eu venho de uma geração de cartunistas, de artistas, de pessoas que lutaram contra a ditadura. Na sua época no Pasquim, ainda era aquela formação de craques do cartoon e do jornalismo Jaguar, brasileiro? Enfio, eu sempre falo que Enfio foi uma pessoa fundamental. Zeraldo, para que eu pudesse me tornar cartunista. E a minha primeira profissão, e a profissão que eu sempre me aprofundo muito, é de cartunista, mas que foram um grupo que trabalhou muito na luta contra a ditadura. E eu só estendi o meu trabalho depois na luta contra o racismo, porque quando a gente teve essa transição, meio que final da ditadura,
parece que o Brasil havia mudado, não havia mais repressão, e eu via que continuava uma repressão muito forte, como continua até hoje, contra uma parcela da população. Contra a ditadura, e aí a gente imagina, a gente vive num país que é racista contra a maioria da população. A gente até chegou a conversar um pouquinho sobre isso no início aqui, fora do ar. Então, não existe democracia com racismo, né? 54% da população, por baixo, talvez o número seja maior que esse, é de afrodescendentes, então é uma população negra. A maioria da população brasileira é negra. Se essa população não tem acesso a questões fundamentais da vida, não existe democracia com racismo, né? Não existe democracia com racismo, não existe liberdade com racismo, não existe avanço com racismo, né? O racismo, ele simplesmente elimina toda e qualquer possibilidade de avanços democráticos em qualquer sociedade que se julga minimamente democrática. O professor Kabengele falou sobre... rapidamente ele notou que o Brasil não era aquela maravilha que diziam para ele, né? Aliás, o mundo estudou, e o professor Florestan Fernandes, que ele citou, foi importante para desmistificar isso, né? Porque no mundo, né, chegou a ter um estudo da Unesco, né, sobre isso. O Brasil é uma democracia racial. Então, se a gente tem problema nos Estados Unidos, temos problemas na África do Sul, temos problemas em outros lugares, vamos estudar o caso brasileiro, porque, de repente, eles têm, né, a nos ensinar. E aí, quando eles jogaram a lupa para cá e quando eles colocaram os intelectuais para estudar isso, eles descobriram que não, a gente não era uma democracia racial. Isso era uma conversa fiada. Como é que o professor se apresentou ao movimento negro? Demorou essa descoberta, essa quebra de encanto com esse paraíso sul-americano da democracia racial, professor? Olha, não demorou muito, não. Porque a primeira coisa, quando nós chegamos na USP, em 75, não havia estudantes negros brasileiros nos programas de pós-graduação na USP, na maior faculdade, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, sem contar outras áreas consideradas como nobres. Primeiro susto, então, né? O primeiro susto. Cadê os negros desse país? Éramos só africanos que você podia encontrar nos corredores dos programas de pós-graduação. No departamento de antropologia, eu fui o primeiro negro a fazer doutorado. E como também fui o primeiro negro a ser professor na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. O professor Milton Santos chegou 2 anos depois de mim, inclusive eu recebi. Então, para quem não tem consciência, você se olha, mas eu fugi de uma ditadura para sobreviver. Chego num país cheio de negro, você é o primeiro negro. Então, alguma coisa está errada nesse país. Então, não foi rapidinho. Então, meu processo foi observando. Foi então que eu, quando comecei minha carreira na USP, como professor, disse, olha, eu não vou continuar a estudar a África, porque tem a África aqui. Então, comecei a estudar a questão da população negra na Universidade de São Paulo. Quando me aposentei em 2012, fui o primeiro a entrar no departamento de antropologia. Eu, quando saí, não havia outro negro que entrou lá até agora. Naquela época, a Universidade de São Paulo contava com o professor negro. Você conta... nas mãos. Nas mãos. Na Faculdade de Filosofia era eu, Milton Santos, Wilson Barbosa, os primeiros a entrar, depois entraram mais 2, não chegava a 10 professores na maior faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E naquela época, até o curso de graduação, tinha poucos estudantes negros. Eu dava aula de graduação, 2 turmas, Introdução à Antropologia, Ciências Sociais, uma turma à tarde, outra à noite, que era, somando as 2 turmas, 150 alunos. Eu não tinha mais de 5 alunos negros no programa, na graduação, nos cursos de graduação. Não tinha mais de 5 alunos negros, para você ter ideia. Só para você ser uma pessoa sem consciência, porque você não faz ciência sem consciência do problema da sociedade, para não olhar, para ver o que está acontecendo na sociedade. Porque eu poderia, como entrei através dos brancos que me convidaram, entrei com uma bolsa de Itamaraty,
em plena ditadura militar, em convênio com a USP. Eu ia perguntar isso para o professor. Assim, se a gente tem alguma coisa que funcionou nesses anos 70, foram as relações exteriores do Brasil, né? Que inclusive foi o primeiro país a reconhecer, por exemplo, a independência de Angola. Né? A gente tinha aí os embaixadores, inclusive Ítalo Zappa, que aqui de Barra do Piraí era um desses nomes, uma relação exterior. As relações exteriores se aproximaram muito da África. Então, tem a ver, a vinda do professor para cá, tem a ver com essa aproximação, com essa abertura de caminhos através das relações exteriores nesse tempo, não? Foi através das relações exteriores, porque para você pensar que os primeiros bolsistas africanos chegaram com uma bolsa de Itamaraty, em convênio com a USP, em pleno regime militar. Então, eu acho que eles tentavam se aproximar da África através das relações exteriores. Mas para quem não tem consciência, que foi o meu caso, você vai dizer, bom, está tudo bem, eu entrei através dos brancos, está ótimo, estou bem recebido, porque fui muito bem recebido. Mas os descendentes de africanos daqui não têm esse tratamento. Quando você tem consciência, você observa, mas os outros, onde estão? Eu vou até aproveitar essa deixa do professor para perguntar para a professora Petronília. Ele veio para cá por conta dessas relações exteriores, aproximação dessas relações no final da ditadura com a África, mas ele já chegou aqui, claro, já o antropólogo respeitado, intelectual respeitado. E para a professora Petronília, que nasceu lá na colônia africana, em Porto Alegre, nesse país racista, como é que foi essa caminhada para chegar na vida acadêmica, professora? Eu sou filha de professora, né? Então, estudar era uma coisa, digamos assim, natural. Quer dizer, criança, adolescente tinha que estar na escola. Então, quando eu concluí o primário, naquela época, a gente fazia exame de admissão. E eu fiz exame de admissão para o Instituto Educação, porque a minha mãe era professora, o sonho era também ser professora, e até porque a minha mãe dizia, não, moça pobre, primeiro tem que ser professora, depois vai trabalhar, depois pode ser o que quiser. E eu fiz realmente Como é que era o nome da sua mãe? Porque eu já estou apaixonado por ela. Regina. E eu fiz, então, o exame de admissão no Instituto de Educação, quer dizer que, naturalmente, eu seria professora, mas, naquela época, criaram o Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia da Federal do Rio Grande do Sul, né? E eles formaram a primeira turma com meninas que tinham feito exame de admissão no Instituto de Educação, que era uma escola de meninas, e meninos do Júlio de Castilhos, que era a escola pública, os dois estaduais de meninos, né? E nós fomos selecionados pela idade e pela... Nós tínhamos todos a mesma idade, a gente fazia... mudava de ano, todos no mesmo ano, e pelas notas também e pela idade, e dessa forma, então, formaram a primeira turma do Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, né? Ciências e Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que formava, então, os professores que iriam lecionar, né, nas futuras escolas. E esses professores, o estágio, eles faziam no Colégio de Aplicação, por isso Colégio de Aplicação, né? Eles iriam aplicar, os estudantes, né, que pretendiam ser professores, iam aplicar seus conhecimentos, antes de serem professores, no Colégio de Aplicação. Então, fiz o ginásio no Colégio de Aplicação, eu fui da primeira turma, conforme já disse, da turma fundadora. Depois do Colégio de Aplicação, o Colégio de Aplicação, quando concluímos o ginásio, criou também, na época, curso clássico científico. Então, já fui sendo encaminhada, né? Eu fiz curso clássico e não fui ser professora normalista, mas fui fazer o curso de letras, né? Que, na época, minha carreira era das não latinas, né?
quer dizer, a língua estrangeira que eu... Quando ingressei eram neolatinas, então a gente estudava francês, espanhol, italiano. Houve uma reforma, e então eu sou licenciada em língua e literatura de língua portuguesa e língua e literatura francesa, de língua francesa. E como é que era na universidade já? O professor falou, lá na USP não tinha negro quando ele chegou no Brasil. Como é que era lá em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando a professora estava lá na graduação? Nós éramos muito poucos e nos conhecíamos todos, né? Até porque o campus também era menor e nos conhecíamos das diferentes... As faculdades eram próximas. Então, quando eu ingressei eu nas letras, na Faculdade de Filosofia. Uma colega que eu vinha conhecer era na História e uma outra no jornalismo das mulheres. E havia um rapaz na medicina. Quer dizer, todos nós nos conhecíamos, porque, enfim, as faculdades eram próximas, né? E depois tinham muitas atividades também na época que juntavam os estudantes. É interessante, professora Petronilha, a gente tem um estereótipo, né, Maurício? Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, a gente fala de Porto Alegre, e a gente pensa num Rio Grande do Sul branco, não é? Mas isso veio depois, né? O Rio Grande do Sul é também a terra da professora Petronilha, mas dá para a gente lembrar, por exemplo, de Lupicínio Rodrigues, né? Que tem uma contribuição enorme para a cultura brasileira e é um negro gaúcho. Porque as pessoas de fora ficam olhando o estereótipo e lembram dessa colonização que veio depois, no final do século XIX, início do século XX, né? Daquele processo de embranquecimento do país. A maioria da população no Rio Grande do Sul é de origem europeia, né? Está em torno dos 20% a participação da população negra, mas é marcante. A gente em Porto Alegre, nas cidades mais antigas, né, como Pelotas, Rio Grande. Eu falei de Lupicínio Rodrigues, as novas gerações vão se lembrar de Daiana dos Santos, campeã na ginástica, sim. Ronaldinho Gaúcho, né? Exatamente. O maior gaúcho com a bola nos pés, negro também. Então, o Rio Grande do Sul é menos branco do que se pensa. Bem menos. E também tem uma história trágica que se esconde, né? Porque durante a Revolução Farroupilha, os soldados que avançavam na frente eram os lanceiros negros. E quando foi feita a abolição, enfim, quando foi feita a negociação para o fim da Revolução, levaram os lanceiros negros para um determinado lugar, para uma colina, e disseram: olha, vocês entreguem as armas, porque a gente vem amanhã para ver as novas condições de vida. E as novas condições de vida é que foram lá e mataram todos, né? Então, hoje o movimento negro faz uma lembrança persistente, né? Inclusive com uma mudança no hino do Estado, que dizia que para ser livre precisa ser aguerrido e bravo, né? E a mudança que foi feita justamente por sugestão e pressão do movimento negro diz justamente que para ser livre é preciso ser forte e valorizar a todas as pessoas. Bacana, é interessante porque, Maurício, para a gente que nasceu aqui no Sudeste, a gente aqui no Rio e você em São Paulo, o hino do Estado as pessoas nem lembram, né? Assim, eu sei que o hino ao Rio de Janeiro começa com Avante Fluminenses, mas assim, ninguém conhece o hino do Rio de Janeiro. Não sei se em São Paulo as pessoas têm hábito de cantar o hino de São Paulo, mas tem 2 estados no Brasil em que o hino estadual é muito levado a sério, no Rio Grande do Sul e na Bahia, né? Então, assim, é importante a gente colocar, por isso, dessa força do movimento negro de mudar até um trecho do hino ao Rio Grande do Sul, Maurício. Tem os aspectos históricos, né? E aí você falou de 2 estados que têm uma presença negra do ponto de vista de resistência muito grande.
Eu diria que o Rio Grande do Sul também um pouco porque é um estado de fronteira, né? Então, o estado de fronteira, a professora me corrige se eu estiver errado, ele é um estado por si só bastante enraizado à defesa do estado, né? À defesa do país, porque você tem fronteiras ali com outros países. Uma coisa é ser brasileiro no Rio e em São Paulo, né? Os vizinhos são todos brasileiros, e outra coisa é ser brasileiro no Rio Grande do Sul. Né? Que você está ali com fronteira. Eu acho que isso é um aspecto. Quando você pega o aspecto da Bahia, essa raiz muito grande está muito ligado à independência do Brasil, né? Engraçado que eu fiz um trabalho num período sobre a independência, sobre a presença negra na Bahia, né, sobre a independência da Bahia e sobre a presença negra indígena. E no mesmo período eu fiz um trabalho sobre a história dos lanceiros negros no Rio Grande do Sul, sobre a história dos negros no Rio Grande do Sul, até com Oliveira Silveira, que é uma pessoa fantástica e também fundamental para a questão da história dos negros no Brasil, porque foi Oliveira Silveira que foi o primeiro a levantar a história de Zumbi dos Palmares aqui no Brasil, num período em que a gente só celebrava a princesa Isabel oficialmente, né? Foi exatamente um grupo do Rio Grande do Sul, liderado por Oliveira Silveira, que levanta a história de Zumbi dos Palmares, que é fundamental para o movimento negro e que depois se espalha por todo o Brasil. E hoje Zumbi é essa figura, esse herói dos panteões nacionais. Né? Um detalhe a mais, que o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Esse dia vem desse grupo do Rio Grande do Sul, que se chama Grupo Palmares. Grupo Palmares. E essa luta acaba sendo um contraponto ao 13 de maio, que é uma data importante do ponto de vista religioso, a questão do Dia dos Pretos Velhos e tal, mas o 13 de maio era a assinatura da Lei Áurea, mas a Lei Áurea, além de se fazer uma abolição inacabada, né, insuficiente, que a gente precisa está refazendo até hoje. Todas essas lutas poderiam ter sido solucionadas se o Brasil tivesse passado, se tivesse feito um esforço para incluir a população negra lá, quando acaba a escravidão. Já era uma preocupação que abolicionistas colocavam, mas a princesa Isabel simplesmente assinou uma lei que passou no Senado, que era fruto de luta do movimento dos negros na época. O mundo não aturava mais a escravidão, né? Então, assim, se colocar a princesa Isabel como uma heroína negra, de uma covardia enorme, né? Porque ela, né, passou no Senado, a abolição caiu de podre. O mundo não aceitava mais. O Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Ou seja, ela só assinou a lei porque ela era quem estava lá no Poder Executivo, no plantão do dia, né? Mas só resgatando e concluindo essa força gaúcha aqui em homenagem também à Petronília, é importante lembrar que o Rio Grande do Sul, do ponto de vista político, que eu acho que isso também é importante, foi o estado que elegeu, acho que o primeiro governador negro no Brasil, que foi Alceu Colares. Alceu Colares, né? Então a gente pode esquecer... Era chamado lá pelo povo gaúcho de Doutor Negrão, não é? Não tinha isso? Os militantes do PDT não falavam isso? Então, minha memória... Eu sei que Alceu Colares foi o primeiro governador. Eu sempre fico na dúvida entre ele e o Albuíno Azevedo, que foi aqui... A Vitória. Vitória do Espírito Santo, mas acho que o Alceu Colares foi o primeiro. E do ponto de vista também, a gente tem que lembrar que com tão pouca representatividade negra nas áreas políticas, econômicas, acadêmicas no Brasil, e principalmente política, e eu puxo para o político, porque o político ele abre uma série de outras portas. O Rio Grande do Sul é o único estado que tem um senador negro, que é o Paulo Paim, há muito tempo, né? Você tem outros senadores que também se autodeclaram negro, acho que não chega a meia dúzia, mas o que realmente tem uma representação e o que sempre colocou a questão racial como um homem negro foi o Paulo Paim. Então, são duas lembranças que eu acho que é sempre bom dar ao Rio Grande do Sul, que se fala tanto que no Sul parece que a invisibilidade do negro é muito grande. Você falou sobre essa representatividade de governadores, por exemplo. O Rio de Janeiro teve uma governadora negra, a Benedita da Silva, que não foi nem eleita, né? Ela foi eleita vice-governadora e assumiu depois. Mas a gente ainda conta nos dedos, né? Isso mostra como é que a gente está atrasado nisso, né? A gente tem muito pouca referência nisso, né?
Verdade. Né? E importante aí a lembrança do Paulo Paim. Maurício, você falou do entendimento sobre racismo muito novo, né? Muito garoto você já notava dos problemas que o país tinha nesse sentido. Como é que foi essa aproximação do movimento negro? Eu queria que você contasse sobre isso. E eu queria que você falasse também sobre a importância desse título de honoris causa hoje para você, numa universidade de uma cidade que tem tudo a ver com a sua história também, né? Bom, eu comecei muito garoto, mas eu sempre falo que eu sou fruto aqui dessa luta, desses ativistas que vieram um pouco antes de mim. Eu acho que a gente tem uma coisa na filosofia africana, né, que tem muito a ver com a nossa história, que a gente sempre tem que agradecer aos mais velhos, a quem veio antes, porque se não fossem os que vieram antes, nós não estaríamos aqui. Eu disse um pouco sobre essa minha luta, sobretudo no período da ditadura militar, e acabei desenvolvendo uma obra e um trabalho muito grande sobre a questão racial diferenciada no Brasil, porque até a minha chegada ainda não tinha um ilustrador ou um cartunista no Brasil que dedicasse a trabalhar em forma de imagem, de texto, de pensamento, né, o racismo no Brasil. Esse trabalho logo foi visto pelo movimento negro como um trabalho fundamental. Eu sempre falo de uma frase que eu ouvia muito nesse início meu de trabalho, que era assim: Pestana, muitas vezes você com um traço, com uma cartilha, com um trabalho simples, você consegue traduzir o que às vezes a gente precisa de uma tese inteira, um trabalho acadêmico muito mais extenso para explicar o que é o racismo no Brasil. De obras em obras, são dezenas de trabalhos que eu fiz, de livros, ligados às mais variadas movimentações e instituições do movimento negro, que vai do Rio Grande do Sul à Bahia, ao Apoca, ao Chuí, com livros, com cartilhas, com reflexões na área de educação. E isso, reunir todo este material, eu fiquei muito feliz de quando a universidade deu uma olhada, deu uma pesquisada na minha obra, falou: pô, você tem uma obra que merece ser colocado com um título de doutor honoris causa. Fiquei muito feliz. Eu já tinha esse reconhecimento do Congresso americano, eu tenho um trabalho muito também fora do Brasil, muito forte nos Estados Unidos, mas ter esse reconhecimento no meu país, ter esse reconhecimento da academia, obviamente me enche muito de prazer, principalmente numa universidade de ponta, uma universidade tão respeitada, uma universidade que tem mais de 50 anos, como a Universidade de Vassouras. Então, isso me deixa muito feliz. Eu acho que é um reconhecimento para a minha obra, mas é um reconhecimento também para a luta de todos esses ativistas da minha geração e que vieram também um pouco antes de mim. E por isso que eu falei, eu não quero estar sozinho nesse momento, eu quero estar com essas pessoas que tanto representam para mim. Bacana demais. Eu quero te dar os parabéns. Você vai ter que se retirar, né? O que é uma pena, mas aquele presente que você deu para a Universidade de Vassouras e para quem acompanha o nosso podcast, o Direto do Campus, a gente vai seguir conversando aqui com os professores, tá bom? E parabéns demais. Lembrando que a cerimônia da entrega do título de doutor honoris causa, para você que está vendo o vídeo, na data da sua estreia, hoje, dia 21 de junho, primeiro dia do inverno, né? Primeiro dia do inverno, né? Começou hoje mais cedo. Então, você que está acompanhando no dia 21, a entrega do título é hoje no Centro de Convenções General Sombra, a partir das 18 horas. É isso, né? Isso, e é o terceiro título que a universidade, nesses 50 anos, concede. Então, isso também é uma responsabilidade e uma satisfação muito grande por esse trabalho, né? Muito obrigado. Bacana demais. Parabéns aí para o Pestana. Eu vou perguntar agora à professora Petronilha como é que ela foi apresentada ao movimento negro, como é que ela conheceu o movimento negro, se foi na graduação, se foi lá ainda menina, em Porto Alegre, como é que se deu essa aproximação? Bom, o movimento negro nasce assim com essa ideia que hoje se tem de movimento negro. Eu já era graduada, né? E era, inclusive, colega do Oliveira Silveira, nós trabalhávamos na mesma escola. E ali, naquele momento, quando começam as reuniões, né, o Oliveira começa a organizar as reuniões
do Grupo Palmares, do que veio a ser o Grupo Palmares. Mas, evidentemente, tanto da parte do Oliveira como das pessoas que participaram do Grupo Palmares, como no meu caso especial, isso tudo é uma construção que eu diria que vem das famílias, né? Do convívio com os vizinhos. Conforme eu já disse, eu continuo morando num bairro que era conhecido como colônia africana. Hoje, a maior parte das pessoas que viviam ali, desde meus bisavós maternos que compraram a área, né? Que tinham vindo viver ali no pós-abolição. Eles compraram aqueles terrenos e vinham morar naquele lugar. Os migrantes, né? Migrantes da Europa depois também foram chegando por ali. E hoje a população negra é minoritária no bairro, até porque as famílias, às vezes, eram famílias grandes, morriam os chefes das famílias, então era uma área difícil de dividir entre os filhos, então acabavam vendendo, indo para outras áreas mais distantes, mas era um bairro na colônia africana. Esse processo de expulsão das populações pobres também, né, que é um processo que acontece não só em Porto Alegre, mas pelo Brasil todo, né? Mas naquele bairro também foram os migrantes que vinham chegando com a guerra, né? Vinham também para aquele bairro. Historicamente, isso acontece com os bairros negros, né? Que outros migrantes venham. E hoje, das famílias antigas, nós somos 4 famílias que seguem no bairro. Que seguimos no bairro. No bairro e na área que eram dos nossos antepassados. O professor Kabengele disse que os filhos também sofreram muito com racismo no Brasil. O professor já chega do Congo com filhos, já chega com família constituída, ou os filhos são brasileiros? Não, eu cheguei sozinho, mas quando fugi da ditadura, porque depois de defender minha tese, fiquei 2 anos, de 75 a 77, defendi a tese, fui para o Congo. Mas por causa da ditadura, tive que fugir de novo 8 meses depois. Cheguei sozinho, começando minha carreira na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 79. Então o senhor convivia com a ditadura aqui, voltou para o Congo e teve que sair de lá por conta da ditadura? Exatamente, por causa da ditadura. Aí, já estava no Rio Grande do Norte em 80, fui buscar os filhos. Já tinha 4 filhos do primeiro casamento. Né? Você casou com uma congolesa? A minha companheira faleceu muito cedo, com 40 anos. Né? Então, fui buscar os filhos e meu segundo casamento é brasileiro. Então, meus filhos chegaram aqui, meio mais velhos, que nasceram em Bruxelas, chegou aqui com 10 anos de idade. O mais novo tinha 4 anos. Então, são todos hoje mais brasileiros do que qualquer outra coisa. São brasileiros, né? O professor hoje é um brasileiro congolês, não é? Eu sou naturalizado. Ou um congolês brasileiro? Sou naturalizado. E lá no Congo, se você se naturaliza, você perde a nacionalidade. Então... A minha nacionalidade agora é brasileira. Então o professor é brasileiro. Orgulho nosso, brasileiro. Professor, e essa luta aí, conheceu o movimento negro e aí como é que se dá essa aproximação e começa essa luta aí pela conquista de direitos e pela igualdade racial no Brasil? Olha, quando cheguei na USP, quando éramos poucos, raros negros, os jovens do movimento negro começaram a se aproximar de mim. Me lembro Hamilton Cardoso, que era um grande militante jovem negro, Dulce Pereira, que casou com ele, que foi presidente da Fundação Cultural Palmares, né? Haroldo Xavier, todos esses jovens começaram a se aproximar de mim na USP, né? Porque era o único negro, ele não tem outra referência. Então, foi nessa aproximação que eu comecei a me aproximar também, a me conscientizar. Todas as palestras que ele fazia, debate, eu era convidado. E como comecei a estudar a questão do negro,
todos os encontros onde tinha debate sobre o negro, éramos raros. Fui nesse debate que encontrei Petronilha, porque éramos raros, então éramos convidados. Né? Às vezes, esses debates foram convocados, né? Organizados por brancos, conscientes que trabalhavam, né? E os negros eram poucos. Então, nessas andanças todas, que comecei a fazer minha valsa, um passo na academia, outro no movimento negro. O que fez com que eu sou um intelectual, meu olhar é diferente dos intelectuais brancos, ou dos intelectuais brasileiros que nasceram aqui, né? Negro e branco. Professora Petronilha foi fundamental para a aprovação da Lei 10.639. Eu queria que a professora, a lei de 2003, foi sancionada pelo então presidente Lula em 2003. De lá para cá, a gente já vai para 20 anos de Lei 10.639. Representa um avanço, mas poderia ter avançado mais. Como é que a professora olha para 20 anos para trás, os avanços desse período? Também teve a lei de cotas. Como é que a professora vê a luta hoje do povo negro no Brasil? Bom, eu começaria fazendo uma correção. Eu não tive nenhuma influência na lei. Ah, sim, foi a relatora, né? Quem teve, né? Quem foi a Esther Grossi, que é uma professora, e professora do Rio Grande do Sul, não negra, e Ben-Hur, que é de Esther Mato Grossi Grosso. Chegou a ser parlamentar? Sim, ela foi, mas quando o presidente Lula foi eleito, ela não foi novamente eleita. Ela não foi reeleita. Mas esses dois, então, do meu partido, do presidente Lula, sugeriram para ele, porque eles já tinham um projeto, né? Muito ligado ao que o movimento negro já discutia, né? Exatamente. É importante dizer que Esther Grossi não é uma mulher negra. Mas, o presidente Lula, quando tomou posse, eu já era conselheira do Conselho Nacional de Educação. Correto. Fui indicada pelo movimento negro, né? Então, é importante fazer essa correção, né? Contextualização. A lei. Então, eu já trabalhava no Parecer 3/2004, né? Que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E a lei, então, reforçou, só deu força para o parecer que estava sendo elaborado e que foi apresentado para o Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação em março daquele mesmo ano, de 2004. E foi aprovado, né? E aí, como é que a professora vê de lá para cá? Esse avanço, essa importância de se aprender a história da África, a história dos afro-brasileiros na escola? É importante porque a maior parte da população brasileira é descendente de africanos, né? Isso é evidente, se autodeclara negra, né? Então, a raiz africana ela é muito forte na cultura, né? Na cultura, na política. Impossível imaginar o Brasil sem a África, né? Exatamente. Seria outro país. Então, esse é o sentido, né? Então, porque numa população em que a maior parte da população é afrodescendente, não conhecer a história e a cultura deste povo, que é a maioria, né? Mas é importante deixar claro que que a lei foi um movimento que veio dessas duas pessoas, né, que propuseram então ao presidente Lula. Então coincidiu, né, de este parecer, vamos dizer assim, ele dá os elementos para os professores e as escolas poderem trabalhar o que a lei determina. Professor, o professor pegou várias fases dessa luta pela democracia e essa luta pela igualdade racial. O professor é um otimista hoje? Estão me pressionando aqui para terminar a entrevista, mas não dá para não tocar nisso. O professor é hoje um otimista? Eu quero a opinião do professor e da professora a respeito disso. Eu sou otimista, porque sem otimismo a gente deixa de lutar, né? Eu vejo algumas mudanças. A consciência sobre a questão racial no Brasil cresceu muito. Porque quando eu cheguei em 75, não se falava do racismo no Brasil, era um tabu.
era quase um crime, né, contra a pátria. Mas agora todo mundo fala de racismo. As mídias, até mídia que não tocava na questão, tudo quanto lugar. Então, essa consciência, para mim, é a coisa mais importante. E com as políticas afirmativas, já temos estudantes negros nas universidades públicas, ainda não representativos, mas antes das políticas afirmativas, tem universidade que quase não tem estudantes negros. Aliás, durante 10 anos, tem universidade que tem mais estudantes negros do que todo o tempo de sua existência. Ainda não é representativo, porque você vê o estado da Bahia, quase 80% da população é negra. Você ainda não tem 80% na UFBA. Quando chegar a 80%, quer dizer que somos bem representados. Quando 54% dos estudantes brasileiros, 54% a 60% forem negros, aí a gente está chegando no equilíbrio, né? Mas isso aqui é um longo processo, não? Um longo processo, eu acho que ainda estamos no túnel. Estamos entrando no túnel. A gente não saímos do túnel. E a professora, é uma otimista, professora? É um otimista com isso, com a luta por igualdade racial? Ah, sim, certamente, né? Progressos vão sendo feitos e, quando eu digo progressos, quero dizer que não só a população negra está nessa luta, mas cada vez mais pessoas não negras, né, que lutam por uma nação realmente democrática, por uma sociedade inclusiva, estão juntos, né? E hoje as pessoas contrárias, elas se sentem menos à vontade para se manifestar, como naquele momento inicial, né, das ações afirmativas. Havia algumas pessoas, tanto acadêmicos, jornalistas, que se manifestavam com muita violência, né? Contra a lei de cotas, por exemplo, né? Contra a lei de cotas, por exemplo, com muita violência. O Cabé foi um lutador importante, entre outros, né, daqueles que se manifestaram, que deram a cara, a tapa, mas não desistiram, né? E para você, essa importância do título do Maurício Pestana hoje, esse título de doutor honoris causa, como é que vocês enxergam isso? Reconhecimento sempre é bom, né? E mais do que bom, é importante. E é importante para o Maurício, mas também é importante para a universidade. Quer dizer, a universidade que toma a iniciativa de reconhecer, ela também ganha, né? E ela também se torna reconhecida como uma universidade que faz o seu papel de universidade, ou seja, que contempla a diversidade brasileira, né? Ela não é uma universidade, ela deixa de ser uni para ser pluriversidade. Bacana. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. A gente teria assunto para ficar aqui umas 3 horas, estão pressionando demais aqui para terminar. Os professores têm uma série de atividades aqui na cidade antes da entrega do título. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu agradeço o convite para estar aqui. Passamos uma boa parte da manhã de uma maneira bastante agradável. Obrigado por seu convite. Professor? Eu também agradeço muito e faz minhas essas palavras da professora Petronilli. E a gente vê aqui o otimismo dos professores e eu diria que a gente vai ter um país muito melhor e muito plural, muito mais plural, quando a gente tiver mais professores, mais intelectuais negros, que a gente consiga formar, que a gente consiga colocar mais gente com a visão da maioria da população brasileira. Como o Maurício falou aqui, quando ele começou o trabalho dele de cartunista, era um trabalho que não tocava na temática do racismo, exatamente pela falta de profissionais negros, né? Porque quem vai tocar no assunto, no tema racismo, serão profissionais negros como o Maurício. Do mesmo jeito que quem vai enfrentar o machismo com força serão as mulheres nos postos de comando, e quem vai enfrentar a homofobia com força quanto mais a gente tiver homossexuais também com esse poder de fala.
Então, agradecer demais. Foi muito enriquecedor poder conversar com os professores. Vou ficar devendo essa para sempre para o Maurício. Ele vem aqui, ganha o título de doutor honoris causa e dá para a gente o prazer de conversar com dois dos mais importantes intelectuais negros desse país. Não por acaso o maior país negro fora da África e o segundo maior país negro do mundo, muito embora muita gente não tenha se apercebido disso, o que é uma pena. Ou porque não querem se perceber. Porque não querem reconhecer. É verdade, é verdade. Um abraço. A gente volta com Direto do Campus a qualquer momento. Ou aqui do Centro de Convenções. Tem que olhar para essa câmera aqui, João. É essa que você tem que olhar. Então, aqui do Centro de Convenções, ou lá do campus da Universidade de Vassouras. A gente pede para você aí para curtir o vídeo, se você gostou. Faça a sua inscrição no canal da Universidade de Vassouras e ative o sininho. Qualquer novidade, você vai ser notificado. Um abraço e até a próxima.